José Carlos Esteves, a dona Iranildes Caldas, eu estou vendo aqui, doutora Tacílio, família Anel Oliveira e Oliveira, família Anel, e agradeço pela atenção, são várias pessoas participando, e eu espero que todo mundo esteja entendendo e gostando da live. Desculpa por não poder me comunicar com todos, porque o assunto é muito vasto. Finalmente, então, esses três sistemas, esse sistema nervoso simpático da adrenalina, ele é muito influente, e cabe aqui até uma pergunta que eu mesmo tenho dúvida em responder. A pergunta que não quer calar. Parece que havia uma disputa difícil de responder. Quem manda mais no controle da nossa pressão? É o tônus vascular periférico, ou seja, a disfunção endotelial, o endotélio do vaso, que libera as endotelinas e angiotensina 2, a coisa periférica. Veja bem que até isso influencia muito mais do que o nosso próprio coração. Quem manda mais no controle da nossa pressão é a disfunção endotelial, é o tônus vascular periférico, é a circulação periférica, é o nosso rim que libera a renina para provocar a liberação da aldosterona e angiotensina 2, é o rim, ou o nosso cérebro que libera a noradrenalina e adrenalina. São três fatores. É difícil. Claro que todos os três agem junto e às vezes ao mesmo tempo, mas não tem médico que responda essa pergunta. A ciência é complexa e ainda está por descobrir muita coisa, e isso aí não tem resposta. Resposta tem. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou são os três juntos. Tá? É complexo, medicina não é igual matemática, não é igual engenharia. Muito bem, se puder falar agora, inclusive, sobre um pouco do corona, por exemplo. Eu tenho atendido muito o Covid-19, muitos pacientes que têm entrado pelo enclausuramento, pela falta de sair, ficar enclausurado em casa com essa quarentena, tem provocado mais crises de pânico, pacientes com falta de ar e respiração suspirosa, respirando fundo e não conseguem completar o fôlego, né? Pacientes com tensão e dores torácicas por tensão muscular, o que mais causa dor torácica, dor no peito e dor no ombro, dor nas costas, é a tensão muscular, porque a pessoa fica tensa e os músculos entram em espasmo. Então, dor no peito nem sempre ou dificilmente é dor cardíaca. A maioria das dores torácicas são por tensão muscular, que a gente chama dor musculoesquelética, ou por problemas de indigestão, refluxo, etc. É isso que eu percebo na prática. O indivíduo tem insônia e a adrenalina vai lá para cima e começa a ter uma oscilação de pressão. E o corona tem provocado muito isso, eu percebo. Então, eu tenho aconselhado meus pacientes a relaxar. Às vezes a gente é obrigado a dar uma dose de ansiolítico muito leve, relaxar, aconselhar, fazer a pessoa caminhar, fazer um pouco de exercício, relaxamento, uma alimentação equilibrada. Isso ajuda demais, porque você fica preso em casa, você começa a abrir geladeira e beliscar aqui, beliscar ali, e não dormir direito, e você começa a comer demais e comer besteira. Isso é muito, muito ruim. Tá? Então, não existe nenhum estudo que comprove que o Covid-19 influencia na pressão, ataques no coração de jeito nenhum. O que mesmo provoca é exatamente esse estado de tensão, de pânico, a liberação da adrenalina, da noradrenalina, o tônus simpático, aquilo que eu falei ainda agora, sobre o nosso sistema regulador, aí aumenta a pressão arterial. Nada
possível, e eu quero tranquilizar meus pacientes que eu não tenho percebido praticamente nenhum paciente com ataque cardíaco, nem com AVC, que é o derrame, em decorrência disso, né? Essa pandemia aparentemente está passando, está atenuando, e eu não vejo risco de AVC, de derrame, de infarto do miocárdio. O coração está fora dessa crise, as pessoas têm que ficar tranquilas, têm que relaxar, rezar, se entregar, voltar à igreja, voltar ao trabalho, aos poucos com orientação médica. Existem as agências de regulação nas cidades, no estado, e a gente tem que obedecer e seguir. Eu mesmo estou ansioso para voltar a Maués. Eu acredito que agora, já antes do final do mês, já vou começar, já estou fazendo contato com o secretário de saúde para voltar ao meu trabalho. Isso é uma coisa que faz falta para mim. Eu fico tenso em ficar parado, eu gosto de fazer esse trabalho, enfim. Então, a gente procura relaxar. Nós temos que se entregar a Deus, mas não se entregar a uma causa demoníaca. Essa crise é demoníaca. Eu quero lembrar vocês uma coisa: isso não é a primeira vez que acontece na humanidade. Eu quero lembrar vocês que isso não é a primeira vez. Lembro a vocês que aconteceu há 600 anos atrás. O Brasil nem existia, isso aqui era uma mata, uma floresta, talvez tivesse só índio aqui, só índio. Há 600 anos atrás, o Brasil foi descoberto há 500. Há 600 anos atrás, ocorreu no mundo, a Europa só existia uma parte, a Eurásia, uma parte da Europa e a Ásia. A peste bubônica, a peste negra. Morreram de 100 milhões a 200 milhões de pessoas. A peste negra, a peste bubônica, naquele tempo, o mundo era muito menor do que isso aqui. Não tinha nem a metade da população que nós temos agora, muito menos, claro. A peste bubônica era provocada, transmitida por uma pulga que picava o rato. O rato era o hospedeiro, a pulga picava o rato e ia picar o homem, porque a pulga se alimenta de sangue. Comia o sangue do rato e do homem e levava a bactéria, não era vírus, era uma bactéria, infectava o homem e provocou essa peste bubônica. Não tinha remédio, nem penicilina, nem dipirona, nem AS naquele tempo. E matou muita gente, muito mais do que agora, né? A peste negra. E há 100 anos atrás, início desse século passado, nós tivemos a gripe espanhola, que foi provocada pelo vírus da gripe, a influenza, o primeiro vírus da influenza. Agora já deu a gripe 2, que é pelo vírus bovino, é um tipo de influenza diferente, H1N1, mas o primeiro vírus da influenza foi a gripe espanhola, que é o mesmo vírus da gripe, tipo primeiro. E matou quase 100 milhões de pessoas. E também não tinha vacina, não tinha nada. Todo mundo se apavorou e não tinha quase nada de remédio, não tinha vacina. E como esse povo sofreu naquela época, ninguém era nascido, né? Então vamos se acalmar. Vamos ficar tranquilos, vamos rezar, porque nós vamos superar isso aí. Eu estou com muita fé que isso vai ser superado, se Deus quiser. Tá? Finalmente, o quadro clínico da hipertensão, para terminar já, é muito simples. O indivíduo tem dor de cabeça. O quadro grave da hipertensão é só quando ela chega a 18/12, né, uma pressão altíssima assim, tem o risco de derrame, de infarto, que é o AVC, ruptura no cérebro de um vaso sanguíneo, sangramento cerebral, hemorragia, sangramento nasal, até no olho, no fundo do olho e tudo, mas isso é muito difícil hoje em dia, porque nós temos várias opções de tratamento. Hoje em dia já tem remédios em vários postos. Então, lembrando que mesmo o indivíduo tomando remédio, com muita cautela e direito, que não se cuida, é muito comum você ver o indivíduo com
com crise de febre, com dores abdominais, indigestão é muito comum, e transtorno de ansiedade, pânicos, é muita coisa, tendo picos hipertensivos. E aí ele corre para o cardiologista culpando o remédio. Às vezes o remédio está fazendo um efeito muito bem, aí tem um puta de um transtorno de indigestão, aí ele tem uma gastrite braba com refluxo, tem transtorno de ansiedade, não se trata direito, vive em crises, etc. Está muito comum hoje em dia. E mede a pressão imediatamente e a pressão está alta. Tá, eu não estou culpando o doente, né? Coitado. A gente tem que tolerar tudo. Mas quem que não tem pressão alta quando tem uma febre de 39, 40 graus? Você chega com uma cólica violenta no pronto-socorro, mede a pressão imediatamente, a pressão está alta. Não é culpa do remédio, da pressão. É culpa da febre, é culpa da cólica, é culpa do vômito, da crise de dor abdominal. Só quero deixar bem claro isso aí, que é muito frequente a gente ver para pacientes tendo crises hipertensivas por outras causas não cardíacas e não provocadas por ineficácia da medicação. Então, as pessoas têm que ter um pouco de equilíbrio e saber se cuidar, se tratar, que a pessoa não sofre só de pressão, sofre de outras coisas também. E, por último, saber que a pressão, o diagnóstico, já falei que tem a hipertensão primária e secundária, a primária é hereditária, a secundária tem causas secundárias no rim, já falei, e que na hipertensão secundária a gente tem que investigar a causa para corrigir, a pessoa pode ficar curada. A primária, a pessoa tem que tomar remédio a vida toda e tentar emagrecer. Às vezes ele é hipertenso com 30, 40 anos, mas ele está com 100, 120 quilos, ele emagrece 20 ou 30 quilos, ele fica normotenso, quase curado. Isso é muito bom, certo? E nós temos também a hipertensão do avental branco. O que é? O indivíduo que é ansioso chega no consultório médico, a pressão dá alta, dá 16/9, por exemplo. Né? E ele sai do consultório médico, vai para casa ou no trabalho, a pressão é normal. E às vezes esse indivíduo é extremamente ansioso. Ele sente palpitação, sente dor de cabeça, e às vezes ele tem fatores emocionais preponderantes, e tem problemas de síndrome de pânico e uma série de coisas, uma coisa muito comum hoje em dia. E aí a gente é obrigado a fazer aquele mapeamento, né? Aquele aparelho que mede 24 horas a pressão, é muito importante, porque aquele aparelho não só mede a pressão durante o dia, porque aquele negócio de ficar medindo a pressão em casa tem alguma vantagem, mas a desvantagem, vou ter que falar, né? É que a medida da pressão em casa, assim, você mede só durante o dia. E às vezes tem aquele modo de medir que eu já falei, que tem que saber medir corretamente. Já expliquei. O mapa com a medida com aquele aparelho, você mede 24 horas, inclusive durante a noite, quando você está dormindo. E essa aferição noturna da pressão é bastante favorável, porque durante o sono, quando você está dormindo, o ideal é que você tenha aquela queda noturna, a atenuação, a queda noturna da pressão de 10% é bastante favorável. Significa o quê? Que o teu sistema nervoso autônomo, que o teu sistema nervoso simpático está atenuado. E isso é bom. Isso prediz que você tem menos chance de ter lesão futura, de derrame, lesão de órgãos-alvos, como a gente prediz. Então, o mapa, ele afere a pressão diurna e noturna e dá uma predição, dá uma expectativa futura muito melhor de aferição noturna, coisa que a medida residencial não dá. Então, tudo bem, mas é importante você medir em casa e medir no consultório e, às vezes, apelar para o mapa, ou o mapa com aparelho, ou a residencial, e tira essa dúvida. Isso tem muito a ver com a tensão, ou a hipertensão do avental branco. E, por último, o tratamento. O tratamento da pressão, eu queria enfatizar plenamente. Não vou falar sobre remédio, né? Nós temos uma vasta gama de medicamentos para pressão, começa pelos diuréticos,
os IECAS, que é o captopril e enalapril, tem os BRAS, o mais conhecido é o losartan, que se usa muito, tem outros, os beta-bloqueadores, os vasodilatadores, tudo mais. Mas o mais importante que eu queria enfatizar mesmo, que de nada adianta o indivíduo se tratar, tomar um bom remédio se ele não tiver uma adesão ao tratamento não medicamentoso. O tratamento não medicamentoso é aquele indivíduo que tem a assertividade consigo mesmo, que se ama, que tem vontade de emagrecer, que faz dieta, que faz exercício físico, que se alimenta corretamente, que foge de gorduras saturadas, e que evita as gorduras ruins, etc., e que toma o remédio na hora certa. Lembrando que a adesão ao tratamento, o que é a adesão ao tratamento? É o indivíduo que toma corretamente o remédio, mais ou menos na hora certa. Eu sou muito flexível com isso, eu entendo que às vezes o indivíduo tem gente que tem que tomar 3, 4 tipos de remédio por dia, é muito complicado isso. Mas há casos que a gente percebe que o indivíduo às vezes não controla muito bem a pressão em 40% dos casos. Eu já percebi, existe chance de até o indivíduo não ter um bom controle de pressão em 30% a 40% dos casos porque ele não faz uso correto da medicação. Quer dizer, nós temos uma vasta gama de remédios muito bons para a pressão, mas temos também de 30% a 40% de indivíduos que não tomam corretamente a medicação, ele tem um subcontrole da medicação. Quer dizer, o indivíduo que tem o controle muito eficaz, toma o remédio corretamente, nós temos medicações muito boas e controle de pressão, a chance de corrigir 100% existe, ele vai ter uma sobrevida praticamente igual ao indivíduo normotenso, o indivíduo normal que não tem hipertensão, sem risco de lesão renal, sem risco de lesão cardiovascular, cardíaca e vascular periférica. Quer dizer, a hipertensão acaba sendo uma doença bem tratada, com chance de uma longa sobrevida, e você acaba tendo um problema com outra doença e não com o coração, ou com o cérebro, com AVC ou com infarto. É isso que eu queria dizer, que você não é uma doença tão apavorante assim, tá? Desde que você se cuide, com uma boa dieta, com exercício e tenha uma vida tranquila, tá? Há ainda aquela coisa sobre o nosso Guaraná. Eu tomo Guaraná todo dia, sou assertivo à guaranaína. A guaranaína faz parte do grupo das xantinas. A xantina, o Guaraná, ele é muito rico em cafeína, que tem 6 vezes mais cafeína que o café, e o Guaraná tem os taninos também, que é muito presente no vinho, certo? As xantinas têm aquele efeito que ele é naturalmente estimulante, aumenta a resistência da pessoa para fazer exercício, para esforços físicos e mentais, ele reduz a fadiga, melhora a atitude de pensamento psíquico, melhora a cognição, que a cognição é a pessoa ter pensamentos bons e ideias e ser criativo em questão de ideias, e combate também o envelhecimento, todo mundo sabe disso. Os taninos, que são aquelas substâncias que dão sabor amargo no vinho, têm poder adstringente, e eles têm poder também de combater os micro-organismos combater contra os micro-organismos invasores, tem poderes anti-inflamatórios, e combater doenças crônicas degenerativas, tipo diabetes e arteriosclerose. Então, o Guaraná tem propriedades muito boas e há estudos provando da proteção cardiovascular contra a insuficiência cardíaca e alterações metabólicas. Então, todos nós temos essa chance, filhos de Maués, né, da velha Mundurucanha, de usar o Guaraná, que é rico também nos polifenóis. Polifenóis são aquelas substâncias que dão aquelas cores vibrantes às plantas, o vermelho do Guaraná, e tem
fatores antioxidantes, né? Os antioxidantes são aquelas substâncias que combatem os radicais livres. Os radicais livres são aquelas substâncias que inflamam as artérias, que inflamam os vasos sanguíneos e provocam arteriosclerose. O guaraná combate tudo isso. Então, eu quero enaltecer exatamente, além da pressão, enaltecer essas propriedades, dizer que, para mim, um orgulho, como filho de Maués, já fazendo parte de um modelo antigo, nascido na Coronel Tito Leão, junto com o Dr. Carlos Esteves. Me lembro daquelas duas mangueiras lá do José Carlos, do pai dele, Carlos, e a dona Clarice, que foi minha madrinha, Clarice Negreiros Esteves. E lembrando de Maués com muito prazer, tá? Eu espero ter sido bastante, fui conciso, mas muito explicativo. Eu acho que falei muito, mas eu acho que eu fui bastante explicativo no sentido de tentar explicar o que significa pressão, que pressão não é só do coração. A pressão é um agente, a pressão sanguínea é uma coisa que tem a ver com todo o nosso organismo. É uma coisa que tem que ser cuidada, é uma coisa que tem que ser levada de uma forma abrangente por todos nós, principalmente não pensar só em medicação, confiar no remédio, na orientação do seu médico. Remédios bons existem, às vezes não é da primeira vez que o médico consegue acertar, porque existem várias nuances no tratamento da hipertensão, e a cada ano as coisas podem mudar também. Mas acho que boa parte, quase a metade do tratamento depende do próprio paciente, naquela questão que eu falei, assim, de procurar ser assertivo, procurar ajudar ao médico, procurar ajudar a si mesmo, tá? Eu estou aqui agora, vou procurar ser linkado aqui estou vendo a Yaildes Caldas, minha amiga, a tia da Inacínia, a Inácia Caldas falando aqui, Solange Souza, a Inácia Caldas, as recomendações para que o hipertenso tome remédio em dia, mas está sem ir ao médico para fazer avaliação por conta da pandemia do Covid. Para que toma remédio em dia, mas está sem ir ao médico para avaliação. As recomendações é não parar o tratamento, Inácia. A mãe, minha irmã querida, um beijo no seu coração. Doutor Silvano, um abraço, meu amigo, colega. A recomendação é não parar o tratamento. A pandemia do vírus, do Covid-19, não influencia na pressão. Eu já tive alguns pacientes que se internaram, hipertensos, tomaram a medicação e não houve influência nenhuma na questão. A Levi Messodi, minha amiga, minha paciente da família Levi, um grande abraço, vendo? Não vi nenhuma influência cardiovascular sobre pressão e não vejo nenhum risco. É tomar o remédio em dia, relaxar. O que eu percebo, uma dica importante. A pessoa, Cleomara Borges, um abraço. O que eu percebo, assim, pessoa que engorda muito, ganhou 5, 6, 8, 10 quilos, de 6 para cima, vamos lá. Impacta muito na pressão. A pessoa está em casa, ficou 3 meses e começou a comer muito, ficou ansiosa e fica abrindo geladeira e comendo de vez em quando, porque às vezes não tem outra coisa para fazer. Come demais.
isso impacta muito. Se o hipertenso toma um remédio, e e dobra a carga de pressão, a obesidade, o ganho de peso impacta muito na hipertensão, a tendência de elevação da pressão. Isso aí é muito perceptível, a gente vê isso muito no dia a dia. O paciente engordou 8 ou 10 quilos, ele retorna no ambulatório já com a pressão descontrolada e a gente tem que aumentar a dose do remédio. O contrário é verdadeiro. Isso aí é uma dica muito boa. A pessoa emagreceu 10 quilos, ele toma 3, 4 tipos de remédio para controlar a pressão, a gente reduz para metade. Emagreceu 10, 12 quilos, às vezes a gente reduz a metade a quantidade de remédio dele. Então, é muito bom emagrecer, muito bom. Não só na questão da pressão, como para o colesterol e para o próprio diabetes. O emagrecimento é muito sabido, que reduz a resistência à insulina, a quantidade de remédio que a pessoa toma por diabetes diminui e a própria insulina que a pessoa produz passa a ter um efeito melhor, quer dizer, a pessoa produz pelo pâncreas 20 unidades de insulina e não estava conseguindo controlar a glicose do indivíduo, ele vivia com hiperglicemia, glicose alta no sangue, pois ele perdeu 12, 15 quilos, aquela mesma quantidade de insulina que o pâncreas dele produz, 20 unidades, passou a controlar perfeitamente a glicose dele, o diabetes dele, ele passou a virar uma glicemia normal, tomando a mesma medicação, etc., ele quase virou não diabético, quer dizer, ele apenas tem resistência à insulina, ele continua um pré-diabético, mas a glicose normalizou só porque ele emagreceu. Então, emagrecer para o hipertenso e para o diabético é tudo de bom, tá? Aqui... Minha mãe, Madalena Pantoja. Madalena Pantoja sempre se consulta com o senhor e quer saber quando o senhor vai atender uma vez. Já estou me programando para o dia 26, tá? Já estou entrando em contato com o secretário de saúde e a moça lá, o pessoal que me dá assistência de agendamento para ver se pelo dia 26 eu fiquei afastado por falta de deslocamento, não tinha como eu ir e voltar uma semana depois, claro. Muito difícil para mim, que eu tenho uma agenda forte aqui em Manaus. Mas agora já estou me preparando, já provavelmente já vou fazer um acordo, um acerto, já falei com o secretário daí de saúde, já estamos provavelmente pelo dia 26, se Deus quiser. Olá, Júlio, meu irmão, Júlio Almeida. Parabéns, ele disse. Eu estarei provavelmente me deslocando para ir pelo dia 26 para começar a atender aos pouquinhos, com muita cautela, muito cuidado, porque de qualquer maneira eu também tenho que ter um pouco de cuidado, né? Graças a Deus eu estou bem, e a gente vai começar a atender e ajudar as pessoas aí, tá? Iranildes Caldas, minha amiga. Comer muita farinha faz mal para a pressão? Não faz mal, só engorda. E quem tem problema de estômago, as pessoas com mais idade, de 40, 60, 50 para lá, tem risco de ter problema de fermentação no estômago, porque a farinha é muito rica em amido. O amido na farinha, na tapioca, existe muito amido, e o amido fermenta muito no estômago e pode provocar aquele excesso de gases. Eu gosto muito de farinha, hoje em dia já como menos, muito pouco, por causa dessa questão fermentativa. E também na questão de substrato alimentar. A farinha é rica em amida e tem baixo teor de proteína. Hoje em dia eu estou trocando mais o carboidrato, o amido, por leguminosas. Leguminosas, todo mundo sabe o que é, né? Eu preparo um prato com bastante cebola, com repolho,
com couve, com vagem, com essas coisas assim, cenoura, beterraba, cozinha para amolecer, refoga com azeite e faço um prato de legumes e como com uma fonte de proteína, de preferência o peixe. Eu mudei muito minha alimentação de uns anos para cá. Sou apaixonado pela farinha, é claro, mas eu acho que é isso aí. A gente, com o tempo as coisas vão mudando, né? A gente tem que ser assim. Então, a Inácia Caldas, qual a dieta para quem pertence e mora no Amazonas? Olha, peixe. Nós estamos no mundo dos peixes. Agora é a época do jaraqui, né? Não sou contra o jaraqui frito, o lombo do jaraqui frito, pode ser frito, cozido ou assado. Eu gosto mais do jaraqui cozido. Como? Vou dar uma aula aqui de culinária. Pegue um pimentão grande. Pimentão não é caro, é barato e não é difícil de encontrar. Até no interior se fabrica, se planta. Pimentão, bastante. Corta a miúdo o pimentão, tritura. Uma cebola grande, tritura a cebola e um tomate, 1 ou 2 tomates. Tempera o peixe, o jaraqui, né? Você faz, cozinha e você engrossa o caldo, a caldeirada, com esses legumes, essas verduras, né? Se você quiser botar um pouquinho de batata, um pouquinho de cará para engrossar um pouquinho, o cará também interior, tem o cará, tem a macaxeira, um tiquinho também, não tem problema. Eu não gosto, eu não como mais peixe no caldo fino, eu como peixe no caldo grosso para fugir um pouco, porque eu acho que o caldo fino chama farinha e eu não me sinto bem a caldeirada com caldo fino e farinha. Ela embucha a estufa no meu estômago, eu tenho que falar a verdade, tá? E eu recomendo os meus pacientes assim. Engrossa o caldo com legumes. Eu falei dos legumes ainda agora. Aí você termina de cozinhar o peixe, fica aquele caldo grosso com aqueles legumes, tudo mole, e você come a proteína com aquela sopa gostosa, encaldada, engrossada com aqueles legumes. Aí não tem coisa melhor para mim. Senta leve no meu estômago, eu não fico arrotando, eu não fico passando mal. Então, é isso. Eu falei a verdade. Farinha, um pouquinho, um tiquinho, só para enganar meu dente. Eu olho para o saco, para a farinha, assim, fico olhando com saudade. Na minha infância eu já comi muito, agora eu já não sou mais assertivo, assim, tanto lá. Quando é uma farofazinha, um churrasco, assim, tudo ainda como, mas agora eu já me sinto que não senta muito bem no meu estômago. E isso acontece com todo mundo depois de certa idade. Essa é a grande verdade. Alguma coisa mais? Não. Não, eu acho que agora nós vamos encerrar. Eu queria agradecer a todos e dizer, Valdeci Serra, meu amigo, de uma família de longas datas, que são lá, até parente nosso, Almeida, Lacídio Negreiros Neto, meu parente, amigo demais, filho de Adilson Negreiros, meu colega de infância. Então, queria Elisângela Caldas Mafra, amiga, Iraildes de novo. Uma pergunta interessante, a última aqui. Quem é? Gracilene Pantoja. Gracilene É verdade Pantoja. que o jaraqui faz mal para quem pertence? De jeito não, jaraqui é o meu alimento mais fantástico do mundo, não faz mal nenhum peixe, inclusive recomendo a todos. Eu sei que tem gente que não vai concordar comigo. Eu vou no Seu Valmor, eu ligo para o Seu Valmor e vou na Panaí, aqui em Manaus, na Panaí, ou na feira, no mercado ali da Manaus Moderna,
e compro lombo de pirarucu, lombo de surubim, de filhote, só o lombo, tira a carcaça e mando filetar e ponho em sacola, ponho na freezer e como o lombo, como quem faz o bacalhau, né? O filé assado de forno numa tigela de vidro com todas as leguminosas, couve, repolho, pimentão, bastante cebola, vagem e etc. E mando fazer um prato de feijão de corda cozido, misturado, um pouquinho de feijão de corda misturado com Couve e tomate. com tomate, com aquelas legumes, com Feijão de corda. feijão de corda, branquinho, faço uma outra salada com ervilha, lentilha, essas coisas, e milho, e eu não misturo mais arroz, feijão, macarrão e farinha, acabou. Então eu como assim uma fonte de proteína, o filé do peixe, como quem faz o bacalhau. Eu faço a pergunta para você, uma pergunta meio cabuca. Alguém já viu falar mal do bacalhau aqui? Nunca. Custa R$100 o quilo do bacalhau. E por que a gente não come o filé do peixe liso? Lá para Goiás, lá para Rio de São Paulo, lá, é muito cobiçado o surubim, chamam de pintado. Lindo, e o pessoal come demais, né, o filé do surubim. Aqui tem esse negócio, diz que uma história de que o peixe liso dava lepra antigamente. Eu não sei. É o que mais eu gosto. Então, eu compro o lombo, mando filetar e asso de forno numa tigela. É uma beleza. Então, ainda bem que estão comprando pouco, porque é mais barato. O jaraqui é de primeira, é o melhor peixe da Amazônia, está na época dele. Então, é só não misturar com aquele prato, mistura de arroz, feijão, macarrão e farinha. Misture com leguminosas, faça aquela caldourada, ou frite o peixe, eu acho o peixe frito melhor do que o assado, não sei porque, eu não gosto de tambaqui mais também. Não gosto, aquele tambaqui assado de não sei o que vai com aquela gordura, eu não acho legal. Desculpe eu estar falando a verdade. Eu condeno um pouco, eu como assim muito eventualmente, eu gosto mais do jaraqui e aquele outro modo, o tucunaré, a pescada ou a questão do filé, daquele jeito que eu falei. Desculpa, eu não quero mudar o hábito de ninguém, fiquei até com vergonha agora de falar assim. Eu acho assim que o peixe comido fora, prioritário o peixe, assim, provocando aquela mistura, assim, provoca indigestão, viu? Não é legal, não. Eu prefiro a proteína do peixe, comida assim, muito gostosa. Eu acho que você está priorizando a proteína, a carne do peixe com legumes, né? E tire carboidrato. O que é carboidrato? Mistura de massa. Isso não é bom. Eu estou dando uma aula agora de nutrição, tá? Olha, o tempo já passou demais. Eu vou encerrar, dar um abraço, um beijo no coração de todo mundo, dizer que foi um prazer grande enaltecer a Inácia, minha amiga, a terra do Guaraná, aos filhos de Maués, de Parintins, de Manaus, de Itacoatiara, de Manacapuru, de Barreirinha, de Boa Vista do Ramos, de Inhamundá, das cidades próximas, os meus pacientes, que eu tenho paciente em todo o interior do Amazonas, e fora de Manaus, do Amazonas, do Pará, de Santarém, de tudo. Que foi uma aula assim, modesta, mas muito cabocla. Eu agradeço. Eu acho que eu fui objetivo e prático. Muito obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. Espero ter ajudado. Tire da cabeça a linguagem tosca, a maldade, o sentimento ruim. Essa pandemia, para mim, já está quase no fim. Deus no coração de todo mundo,
vamos rezar e trabalhar e pensar positivo, que nós somos maiores, o Brasil é grande, nós somos melhores do que tudo. Tudo de bom. Que Deus esteja no coração de vocês. Obrigado. Tudo de bom.